Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem. Para a gente é sempre uma alegria, um prazer, uma felicidade estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e ao mesmo tempo refletirmos, pensarmos, meditarmos, sobre alguma coisa dessa palavra maravilhosa que nos guia, que nos orienta, que nos dá bons conselhos para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Eu não consigo imaginar como a gente vive sem ler a Bíblia, sem ter um momento devocional, sem ter um instante que a gente se debruce sobre essa palavra e entenda o que Deus tem planejado para cada um de nós. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Eu realmente incentivo sempre os irmãos a fazerem essas leituras particulares, devocionais em casa, Um momento de tranquilidade, ou no início do dia, ou no final do dia, para entender a palavra de Deus para nossas vidas. Muito bem. Quero começar dizendo assim, nós sabemos, nós conhecemos, nós entendemos pela psicologia, da qual eu gosto muito, por sinal, tanto gosto que sou psicólogo, que o ser humano ele tem 5 emoções básicas, 5 emoções que governam, que comandam todas as outras emoções que ele tem. Quais são essas 5 emoções? O amor, a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Dessas 5 emoções, chamadas de emoções básicas, surgem todas as outras emoções que os irmãos pensarem e imaginarem. Todas elas derivam dessas 5. Exemplo, você tem o contentamento, o bem-estar, a satisfação, que elas vêm justamente do amor. Você tem, por exemplo, a depressão, a angústia, a dor, que vem exatamente da tristeza. Você tem, por exemplo, a euforia, a felicidade, a exultação que vem da alegria. E você tem, por exemplo, a irritação, a frustração e o ódio que vem justamente da raiva que a gente sente. Então, está entendendo que é como se fosse uma ramificação? Se você não entendeu direito, você assiste um super desenho animado maravilhoso chamado Divertidamente. Alguém aqui já assistiu? Divertidamente. E você vai ver uma representação simbólica muito legal disso que eu estou colocando aqui para os irmãos. Quando se trata do medo, que é o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar exatamente de medo, e esse assunto não surgiu à toa, Ele surgiu porque uma pessoa aqui da nossa comunidade de fé, ela um dia chegou para mim e disse assim, eu estou com muito medo, pastor, eu estou com muito medo, eu estou me pelando de medo. Ela ia fazer alguma coisa durante a semana que a deixou com extremo medo. E depois ela disse, depois que ela voltou dessa experiência, ela disse para mim, por que o senhor não prega sobre o medo? Por que o senhor não fala sobre o medo? Então, está aqui o atender da necessidade de uma pessoa da nossa comunidade, mas que não é só dela, porque quando nós lançamos esse tema ontem, o tema foi muito elogiado, acharam maravilhoso o tema, e várias pessoas estão ansiosas para saber o que é que se tem para dizer sobre o medo. Veja bem, o medo ele é uma emoção que surge em resposta à consciência de um possível perigo. Quando nós nos sentimos ameaçados, quando nós nos sentimos amedrontados de alguma forma, o medo surge dentro de nós. Quando nós percebemos que alguma coisa ou algo ou alguém representa uma ameaça para a gente, e isso faz surgir em nós essa emoção chamada de medo. Esse medo, evidentemente, ele tem compostos químicos, como todas as outras emoções. E esses compostos químicos vão afetar a ação, a forma, a maneira como o nosso corpo reage aos diversos medos que nós temos. Por exemplo, o aumento do batimento cardíaco é uma das circunstâncias em que se apresenta o medo, a aceleração da respiração, a contração muscular, a dilatação da pupila. Tudo isso são reações químicas que vão estar dentro do nosso organismo por conta do medo que nós sentimos.
Esse medo é tão importante que uma pessoa chamada Michelle Poller, ela escreveu esse livrinho aqui chamado E aí, Medo? E aí, Medo? E a proposta desse livro é muito interessante, porque ela disse assim, ela estava no primeiro dia da faculdade dela e uma professora propôs um projeto chamado Projeto de 100 Dias. 100 dias fazendo alguma coisa. E o projeto dela especificamente foi 100 dias enfrentando o medo. 100 dias enfrentando o medo. Porque ela chegou a dizer assim, eu pude perceber, olhando a minha vida, fazendo uma reflexão naquele instante em que a minha vida não era o que deveria ser, simplesmente pelo medo que eu tinha. Pelo medo que eu tinha. Então, o medo me impedia de ter a vida que eu deveria ter, efetivamente. E ela passou 100 dias a cada dia enfrentando o medo, seja lá do que for. Por exemplo, comer ostra, que causa nojo, né? Que é uma das emoções também. Andar numa altura assim, 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 assado. Andar de elevador. Enfim, ela escolheu 100 medos e a cada dia enfrentava um desses medos. O último medo foi falar em público, foi fazer uma palestra exatamente sobre esse projeto dos 100 dias para um público bem selecionado. É um livro bem gostoso, bem interessante, que eu aconselho, se você tiver possibilidade, ler, comprar e ler, porque eu não vou emprestar o meu, tá? Tem muita gente já deu, vou pedir emprestado ao pastor, vou pedir emprestado ao pastor. Enfim, mas eu aconselho que você compre porque é bom você riscar, você anotar, você registrar coisas que são importantes para você nesse tempo. No final das contas, ela chegou à ideia de que ela não tinha 100 medos. 100 medos era uma coisa muito exagerada, certo? Então ela disse assim, eu vou classificar esses medos por categorias. E ela classificou da seguinte maneira, medo da dor, do perigo, da vergonha, da rejeição, da solidão, do controle ou da falta de controle e do nojo. Ok? E os outros medos todos estão classificados dentro desse medo aqui que você viu. Muito bem. Se eu perguntar para você assim, quais são os seus 7 principais medos? O que é que você responderia? Qual é o principal medo que você tem hoje na sua vida? Se não houvesse o medo, como é que a sua vida seria? Você está entendendo como essa emoção, ela mexe com a gente, ela mistura muito o nosso dia a dia, não é fácil, não é fácil. Tem gente, por exemplo, que tem medo de barata, tem gente que tem medo de cobra, tem gente que tem medo de rato, não é assim? Tem gente que tem medo de aranha. Se a gente sair desse lugar comum dos animais, né, que as pessoas têm muito medo desses animaizinhos, a gente poderia pensar assim, tem gente que tem medo de tempestade, de chuva, de trovão. E essa semana foi um verdadeiro horror aqui na nossa cidade, né? Porque trovejou até dizer basta, foi relâmpago que só. E tem gente que tem medo. Eu tenho uma pessoa com quem eu estou tratando, lidando como psicólogo, que ele está quase que com pânico de tempestade. Então aquela noite para ele foi terrível, foi dificílima para ele, tá? Tem gente que tem medo de altura, não suporta ver altura, né? Nós temos um grande amigo nosso que não podia ver altura de jeito nenhum. Tem gente que tem medo de lugares fechados, né? Entrar num elevador, subir num prédio muito alto porque não vai de escada, é difícil, é um tormento para essa pessoa. Tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de passar necessidades. Quem não tem medo de passar necessidades, né? Tem gente que tem medo da dor, de dor mesmo, né? Dor física. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo do desconhecido. Enfim, todos nós temos medos, né? Medo de água, medo do mar, medo de piscina. Enfim, muitos e muitos medos existem. Por isso eu estou perguntando assim,
Qual é o seu principal medo hoje? Ou quais seriam, se você tivesse de elencar, os seus 7 principais medos que você tem hoje? E como a sua vida seria se você não tivesse esses medos, na verdade? Como seria? Mas imagine só, não se preocupem se vocês detectaram que vocês têm medo. Sabe por quê? Porque um dos homens mais corajosos do mundo, que eu conheço, e a quem eu admiro muitíssimo, teve medo. E teve medo de uma forma muito complicada e muito difícil. O medo mexeu tanto com ele que é difícil a gente acreditar que aquele sujeito tão corajoso, tão forte, tão determinado, tão destemido, foi capaz de viver um momento tão ridículo como ele viveu na vida dele. Sabe quem eu estou falando? Não é João Batista. Esse se chama Davi. Capítulo 21 de 1 Samuel, onde eu quero que você abra a sua Bíblia. E nós vamos aprender algumas coisas nessa manhã sobre medo e o poder que o medo tem sobre nós. E aqui está na nosso tema, né? O poder do medo sobre nós. Nós vamos aprender exatamente com esse momento da vida de Davi. 1 Samuel, capítulo de número 21, a partir do versículo 10, diz assim: E Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi a Aques, rei de Gate. Porém, os criados de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? É uma alusão às vitórias que Davi tinha nas diversas batalhas que enfrentava. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava, arranhava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aques aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que não o trouxestes a mim? Faltam a mim doidos para que vocês trouxessem este, para que fizesse doidice diante de mim? Há de entrar este homem na minha casa, pelo amor de Deus? E expulsa Davi da terra de Gate, naquele instante ali. Ore comigo nesse momento. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado por esse instante que a gente pode se reunir diante da tua palavra e aprender um pouco mais de ti, Senhor. Que o teu divino Espírito Santo seja o verdadeiro ensinador nesse instante, aquele que vai ministrar a nossa vida. Abre espaço aqui, toma esse espaço com a tua graça, com o teu amor, com a tua glória, e fala a cada um de nós individualmente aquilo que nós precisamos ouvir sobre esse tema tão difícil, tão complicado para o ser humano. Que o medo deixe de ter poder sobre nós, Pai, para que nós possamos viver a vida que tu queres realmente que nós possamos verdadeiramente viver. E particularmente muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém. O poder do medo sobre nós. Nós queremos mostrar, a partir dessa história de Davi, que o medo ele tem o poder de nos fazer agir de determinada maneira. Primeira das coisas que nós podemos elencar aqui desse texto é exatamente isso. O medo, ele tem o poder de nos fazer fugir. Já notou? O medo, ele tem o poder de nos fazer fugir.
você foge daquilo que você tem medo. Se alguém tem um medo, por exemplo, da barata, do rato, da cobra, se vê um animal desses, vai enfrentá-lo ou vai fugir? Na maioria das vezes vai fugir, não vai ficar perto de jeito nenhum. Apenas essa primeira frase desse versículo aqui já nos dá muito o que pensar. O texto diz assim: Davi levantou-se e fugiu. E fugiu. Fugiu diante de Saul. E foi embora se esconder justamente numa cidade chamada de Gate, que não era nada mais nada menos do que a cidade do gigante filisteu que ele havia morto. Capítulo 17 desse mesmo livro aí, Davi está enfrentando Golias, matando-o com aquela pedra, com a funda, com a espada. E no capítulo 21, ele está fugindo de medo de Saul naquele instante. Ou seja, quando a gente observa essa frase primeira, a gente sabe que a psicologia diz que o medo nos prepara para fugir ou para lutar. Mas no caso de Davi, é a primeira vez que Davi foge e não luta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E qual é a razão dele fugir e não lutar? O medo que ele estava sentindo naquele instante. Fugir nunca tinha sido uma opção para Davi, a não ser naquele momento, porque ele sempre tinha lutado. E lutado tanto que, na verdade, começou a se ter um jingle, né? Começou a se ter uma musiqueta a respeito de Davi e a respeito de Saul. Porque depois que o gigante morreu, as batalhas continuaram. E aí, quando Davi e Saul voltavam das lutas, as mulheres cantavam que Saul tinha matado milhares, mas Davi tinha matado dezenas de milhares. E isso, a fama dele foi correndo, porque ele era o camarada corajoso. Até o dia em que Saul começou a tentar matá-lo. E isso vai do capítulo 17 até o capítulo 21, como nós estamos vendo aqui. O verbo aqui, para temeu muito, né? Davi temeu muito, significa no original sentir medo, assustar-se, amedrontar-se, terror terrível, mediante a tentativa da morte de Jonatas. Isso aqui é determinante. Quando Davi sabe que Saul tentou matar o seu próprio filho Jonatas, porque esse defendia Davi, defendia que Davi não tinha feito nenhum mal a Saul, Saul tentou matar o seu próprio filho, lançando uma lança nele. E aí, nesse instante que Davi diz assim, não, se o cara está disposto a matar o próprio filho, quanto mais a mim, eu vou pegar o beco, eu vou vazar, eu vou sumir, porque o rei não vai sossegar enquanto não me matar. A pergunta que a gente tem é, o que aconteceu com o Davi que matou o urso? O que aconteceu com o Davi que matou o leão? O que aconteceu com o Davi que matou o gigante Golias? O que aconteceu com esse Davi que saía e matava dezenas de milhares nas batalhas? Qual é o problema de Davi nesse instante? O problema é que ele deixou o medo penetrar no seu íntimo. E isso está aí no texto. Veja o versículo 12 que diz assim, e Davi considerou, guardou essas palavras no seu ânimo. Isso quer dizer, ele fixou essas palavras dos servos do rei Gate dentro de si. Preste bem atenção nisso aqui. O que o texto está dizendo é que quando Davi, fugindo já com medo de Saul, chegou, na verdade, na cidade de Gate, naquele instante, ele achava que não ia ser reconhecido por ninguém, ia passar despercebido.
Só que os servos de Aquis já chegaram para ele e disseram assim, olha, esse não é aquele Davi que se cantava a musiqueta dele, o jingle dele assim, dizendo assim, 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 assado? Nesse momento, ouvindo estas palavras, essas palavras são exatamente as que o texto está se referindo aí, diz o texto que Davi deixou que essas palavras se fixassem dentro do seu ânimo, dentro do seu íntimo. E ali, dentro do seu ânimo, dentro do seu íntimo, como diz no original, dentro do seu homem interior, na sua mente, na sua vontade, no seu coração, no seu meio, na sua alma, no seu pensamento, na sede da sua coragem, no lugar onde se tomam as decisões e as ações, Davi deixou o medo entrar. Nesse instante, Davi não tinha funda, não tinha pedras, tinha com ele somente aquela espada de Golias, que serviria de testemunha contra ele, e estava no meio de uma cidade de gigantes que poderiam matá-lo a qualquer momento. Diante, portanto, da ameaça à sua própria vida naquele instante, Davi começa a ter medo. E o texto diz exatamente isso, que ele temeu muito. Ele deixou que o medo penetrasse o seu ânimo, afetasse o seu ânimo naquele momento. Meu irmão, olha o que eu vou te dizer. Quando nós permitimos que o medo ocupe o lugar que é da coragem, nós fugimos. Vou dizer de novo. Quando nós permitimos que o medo entre nesse íntimo, nesse nosso interior, nessa nossa vontade, nessa nossa mente, nessa sede da coragem, neste lugar onde nós tomamos decisões e ações, quando nós permitimos que o medo entre aonde deveria morar a coragem, o medo passa a habitar esse lugar. Quando nós fazemos isso, deixamos que o medo ocupe o lugar da coragem, a gente foge. A gente foge. Porque o medo, ele tem o poder de nos fazer fugir. Fugimos normalmente de uma realidade que nós não queremos encarar. Fugimos normalmente de alguma situação que nos é ameaçadora. Fugimos normalmente de inimigos reais e irreais. Inimigos que existem de verdade e inimigos que não existem, só existem no nosso imaginário muitas vezes. Mas o fato é que o medo ele tem o poder de nos fazer fugir. Minha pergunta é, você tem fugido do quê? Eu tenho fugido do quê? Nós temos fugido do quê? Se você for buscar a raiz das suas fugas, você vai encontrar possivelmente nessa raiz o medo. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu quero elucidar aqui é que mesmo um dos homens mais corajosos do mundo, capaz de enfrentar um gigante que não tinha mais tamanho, derrotar esse gigante, matá-lo, confiante, com fé em Deus, etc., mesmo esse homem teve medo. E esse medo fez fugir. Fugir de Saul, fugir do rei Gates. Pergunto eu, respondo vocês. Vocês estão fugindo do quê? Vocês estão fugindo de resolver alguma situação? Vocês estão com medo de resolver alguma situação? Estão fugindo de quê? O que mete medo em vocês? Segundo, o medo ele também tem o poder de nos fazer fingir, não só fugir.
mas também ele tem a capacidade de nos fazer fingir. O que é que diz o versículo 13 dessa história? Diz assim, a respeito de Davi: por isso, ele se contrafez diante dos olhos deles e fez-se, fingindo-se como doido, entre as suas mãos, esgravatava, arranhava as portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Não demorou muito naquela situação de fugir de Saul e ir para a cidade de Gate, que em princípio era uma boa ideia, viu, gente? Fugir de Saul e ir para a cidade de Gate, que era a cidade dos filisteus, era uma boa ideia, porque Saul jamais iria tentar matar Davi ali dentro. Seria estourar uma guerra. A ideia era boa. O que ele não contava é que ele fosse reconhecido facilmente, porque ele já era famoso demais. A ideia era boa. Porém, a execução da ideia não foi boa de jeito nenhum naquele momento ali. Ou seja, em outras palavras, ao chegar na cidade de Gate, Davi estava armando uma armadilha para si mesmo, porque estava indo para o centro de onde estavam os seus inimigos formais, por assim dizer. E aí, Davi vai dar de cara novamente com o medo. O medo agora não vindo de Saul, mas o medo vindo de Aquis, que era justamente aquele que era o rei daquela cidade. Pensando rapidamente, buscando uma nova saída para o medo, advindo dessa nova ameaça que estava ali diante dele, Davi se finge de louco. Perceba bem uma coisa, ele já estava nas mãos dos inimigos. O texto diz isso aqui, né? Quando a gente lê de carreirinha, a gente não nota isso não, mas quando você lê devagar, você vai entender que o texto diz isso aí, exatamente. Ele já estava nas mãos do inimigo. Ele tinha que pensar rápido. E o pensar rápido dele disse: eu vou me fingir de doido. Eu vou me fazer de besta. Eu vou me fazer de doido aqui, nesse instante. E ele começa a, de repente, demonstrar um talento que ninguém sabia que Davi tinha. Ele passa a ter uma atuação digna de um Oscar. Digna de um Oscar. Né? O homem começa a arranhar. Eu imagino que ele mudou a expressão facial dele. Claro, né? Deve ter assanhado os cabelos também, né? Começa a arranhar as paredes com as próprias unhas e começa a salivar pela barba, por cima da sua barba. E olhe que, na verdade, esse salivar na barba era uma das coisas mais indignas e intoleráveis daquela época. Era justamente uma expressão que mostrava que alguém estava louco, que alguém tinha enlouquecido. Era justamente isso. E é exatamente isso que Davi faz. Como o texto diz aqui, ele se contrafez. Ele se fez outro. Ele se duplicou. Na verdade, essa palavra se contrafez não é uma palavra muito fácil de ser traduzida para o português. Ela é a tradução de duas palavras em conjunto. Uma palavra que significa sabor e uma palavra que significa mudança. Então é mais ou menos como se ele dissesse assim: Davi mudou o seu sabor, mudou o seu gosto, mudou a sua forma de ser exatamente. Foi isso que Davi fez nesse instante. Ele se contrafez, ele mudou o comportamento, ele perverteu esse comportamento, ele se disfarçou, ele passou a ter um jeito que não era o jeito dele. Davi, portanto, se transformou, transmutou, se modificou, virou um grande ator, mudou a expressão facial, arrumou-se todo para apresentar-se como um louco. Meu irmão, que coisa mais ridícula. Venhamos e convenhamos. Eu amo Davi, eu tenho como o camarada que eu mais admiro na Bíblia, muito a partir da leitura
do livro de Charles Swindoll chamado Davi. Mas Davi foi ridículo aqui, cara. Pense numa situação ridícula. Pense numa situação sem nexo para um homem que derrotou um gigante que tinha mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, e agora está Davi ali babando, abestalhado. Imagine que situação absurda para um camarada que quer ser rei de Israel. Rei de Israel. Imagine que disparate para um servo de Deus que sempre tenha sido muito confiante, homem de fé, seguro. De repente, numa situação como essa, está agindo de uma maneira tão louca, estúpida, ridícula como essa dele. Mas por quê? Por que, meu irmão? Por que acontece isso? Porque ele estava com medo. Isso mostra o poder do medo sobre nós. Cada um de nós. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que você faria se você não tivesse medo em sua vida? Se nenhum medo existisse dentro de você, o que é que você faria hoje? Se não fosse o medo, quem você seria hoje? Veja a pergunta que eu vou te fazer. Você está fingindo ser alguém que você não é por puro medo? Ouça bem essa outra situação. Ser quem não somos pelo medo que sentimos é uma verdadeira loucura. Entendeu? Ser quem nós não somos por puro medo é uma verdadeira loucura. Nós somos loucos quando nós não somos quem nós verdadeiramente somos, mas somos simplesmente um fantoche, uma figura que nós exibimos e representamos para as outras pessoas. Quando nós damos vazão ao impostor que vive em nós, nós estamos agindo por medo e nós não somos quem verdadeiramente nós somos ou deveríamos ser. Entendeu? Então veja, o poder que o medo tem sobre nós é tanto que ele nos faz fugir e nos faz fingir que nós somos alguma coisa que nós não somos. Tem muita gente se fingindo de cristão, não tem? Com cara de cristão, com jeito de cristão, com pose de cristão, por medo de alguma coisa, às vezes até medo de ir para o inferno, mas que verdadeiramente não são essas pessoas que demonstram que são. Terceiro lugar, o medo, ele não só tem o poder de nos fazer fugir e fingir, mas também o medo, ele tem o poder de nos fechar em nós mesmos. Quando você continua o texto bíblico aí, no capítulo 22 de 1 Samuel, versículo 1, você vai ler assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. De Adulão. Foi-se para dentro de uma caverna. Fugiu de Saul. Fingiu-se
perante o rei Aquis, e agora ele se fecha, se esconde dentro de uma caverna por medo também. Quando nós estamos com medo, instintivamente nós fugimos. Consideramos a possibilidade de fingir aquilo que nós não somos. Fingir que não é com a gente as situações e assim por diante. Mas também, em terceiro lugar, nós nos fechamos em nós mesmos. Nós vamos para dentro das nossas próprias cavernas, nos esconder ali. Ir para uma caverna é uma maneira de se proteger, de escapar do mundo lá fora. É um jeito de se sentir seguro, mediante as ameaças que o mundo representa para cada um de nós. Só que, quando a gente entra na caverna, tudo parece muito confortável, muito tranquilo. Aqui ninguém vai me alcançar, aqui eu não vou sofrer, aqui ninguém vai me ameaçar. Mas a caverna, ela traz outros perigos para a gente. O perigo do isolamento, o perigo da solidão, o perigo da falta de interação. O perigo da gente dar de cara com os nossos próprios fantasmas interiores, escondido na escuridão da caverna. E tem um grande problema com as cavernas, sabia, pastor? É que caverna só tem uma entrada e uma saída. A gente entra, mas é muito fácil bloquearem a saída da gente de lá. É tranquilo. Caverna não é túnel. Túnel a gente entra de um lado e sai do outro. E a gente diz assim, tem luz no fim do túnel. Mas caverna não. Caverna você entra e se você não tomar cuidado e se acomodar, você fica. E você vai ficando. Cavernas são armadilhas no sentido de que elas nos transmitem segurança. Parece uma fortaleza, um refúgio seguro, tranquilo. Porém, se nós nos acostumarmos à caverna, nós vamos ter a sensação de nunca mais querer sair de lá. Eu conheço muita gente que hoje vive dentro de cavernas. Como psicólogo, eu conheço muita gente que hoje vive dentro de caverna. Entrou para se proteger, mas aprendeu que a caverna é um modo de ser e não tem nenhuma vontade de sair de lá. Porque o mundo se tornou alguma coisa extremamente perigosa para ela. Só que tem um problema, sabia? Qual é o problema? Nós não fomos feitos para vivermos em cavernas. A vida está lá fora. A vontade de Deus está lá fora. O propósito de Deus está lá fora. E não dentro da caverna. Nós não nascemos para vivermos em cavernas. Mas tem muita gente hoje vivendo em cavernas existenciais. E sem saber como sair de lá. Sem saber como dar a volta por cima nessa história. Pergunta é, qual é a caverna em que você está se fechando, meu irmão? Qual é a caverna que você está mergulhando nela, entrando nela cada vez mais e se distanciando da saída? Qual é a caverna que você se sente confortável, seguro, bem, mas que não sabe como sair de lá mais? O medo está lhe trancando dentro de alguma caverna? Eu pensei duas vezes em dizer o que eu vou dizer, mas como veio à mente, eu vou dizer. Tem certos casamentos que é uma caverna. Estou dizendo aqui para ninguém desmanchar casamento não, tá? Estou aconselhando isso não. Mas eu estou dizendo que tem muito casamento que é uma caverna. E que você está lá dentro por acomodação. Com medo de viver o que existe lá fora. Prisioneiro de uma situação que você não deveria estar prisioneiro a ela. Sendo humilhado e etc.
Tem muito emprego que é uma caverna. E você está empregado ali porque você acha que não tem outra opção. Você acha que não tem saída. Mas simplesmente sabe por que você acha isso? Porque o medo bloqueou a saída. Você quer até sair da caverna, mas quando você olha e vê o medo na porta, você não tem coragem de ultrapassar e voltar ao mundo, à vida que poderia estar vivendo se não tivesse medo de encarar o medo que está na porta da caverna. Portanto, pergunta é: o que está lhe trancando em alguma caverna e que você não consegue sair de lá? Para concluir, dessa experiência triste da vida de Davi, que foi talvez a mais humilhante para ele enquanto ser humano, enquanto guerreiro, enquanto rei, essa história de se fingir de louco, ficar babando, ridículo. Depois de um certo tempo, Davi, refletindo sobre isso, ele escreve um salmo. E é por isso que eu admiro esse cara. Ele escreve um hino, que é uma grande reflexão sobre essa experiência. É interessante que ele não conta a experiência, ele não fala dessa experiência, mas se você abrir a sua Bíblia no Salmo 34, Salmo 34, o título desse salmo diz assim: Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. E existe uma observaçãozinha aí que diz assim: Salmo de Davi, quando ele mudou o seu semblante perante Abimeleque e o expulsou e ele se foi. Ou seja, é o salmo que se refere exatamente a essa história que nós acabamos de contar. Davi, por vergonha, ele não conta a história de novo. Ele não reconta essa história. Ele não fala dessa história. Ele louva a Deus na maioria dos versículos. Ele exalta a Deus na maioria dos versículos. Mas ele aprendeu uma lição com aquela história de ter medo que ele vai passar para a gente aqui através do Salmo 34. Qual é a lição? É que Deus nos livra. Deus nos livra. Tanto é que talvez o versículo mais conhecido desse texto é o versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. E os livra. A palavra livrar aqui no original significa arrebatar, resgatar, retirar, puxar. É isso que Davi está dizendo. Eu aprendi com essa história que Deus verdadeiramente nos toma, nos retira, nos resgata, nos puxa das situações de perigo. Por isso esse versículo talvez seja o mais famoso. Mas ele vai dizer aqui, pelo menos 3 coisas das quais Deus o livrou naquele momento em que ele ridiculamente, por medo, se fingiu de louco. O primeiro versículo que ele vai dizer isso é o versículo 17. O versículo 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aqui ele especifica do que Deus o livrou. Aqui ele diz exatamente que o Senhor o livrou das suas angústias. Ou seja, no original hebraico significa: o Senhor livrou-me dos meus apertos, das minhas tensões, dos meus transtornos, da minha tribulação. Entendeu? Essa palavra aqui,
poderia significar qualquer uma dessas aqui. Angústia é aperto, é tensão, é transtorno, é tribulação. Ele está dizendo, Deus, quando eu olho para aquele momento que eu passei ali, na cidade de Gate, Deus me livrou dos meus apertos, das minhas tensões, das minhas preocupações, das minhas tribulações. Agora tem um detalhe que ele diz. Ele diz assim, Deus me livrou de todas as minhas angústias. Deus, quando nos livra, Ele não nos livra na metade da angústia e a outra metade Ele deixa. Ele livra de toda a angústia que a gente tenha passado. Essa é uma primeira lição. Mas a segunda lição, a gente vai encontrar no versículo 19. Ele especifica também aqui, ele diz assim, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas as aflições. A palavra aflições aqui no original, ela significa adversidade, calamidade, infelicidade, coisa má, o pior do pior. É engraçado essa tradução. Poderia ser qualquer uma dessas traduções. O Senhor, Ele me livrou da adversidade, da calamidade, da infelicidade, da coisa má, e Ele me livrou do pior do pior. Ele me livrou das minhas aflições. Mas só de uma aflição? Não. Ele diz, quando o Senhor livra, Ele livra de todas as aflições. Nunca é pela metade, de jeito nenhum. E a terceira coisa que Davi especifica que Deus o livrou está exatamente no versículo de número 4. Versículo 4 diz, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Ou, em outra tradução, me livrou de todos os meus temores que eu tinha. Todos os meus temores. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Davi, ele não volta àquela situação para falar da vergonha que ele passou. Mas ele volta àquela situação para falar das lições que ele aprendeu. E ele aprendeu que Deus o livra de toda a sua angústia, de toda a sua aflição e de todos os seus medos. Você está com medo de quê, meu irmão? Você está com medo de quê, meu irmão? O Senhor nos livra de todos os nossos medos. Ele livra, Ele retira, Ele remove o perigo que nós estamos imaginando que nós temos. Mas essa palavra livrar, ela também significa no original hebraico preparar, equipar para a guerra, tomar as armas da batalha e estar de prontidão militar. Você lembra como o texto diz lá no início? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Aqui é um acampamento de guerra, viu, gente? Quando ele fala aí os livra, ele está dizendo assim, aquele anjo que sozinho é um exército, porque um anjo do Senhor acampado ao meu redor é um exército inteiro, tá? Não tem quem me vença, basta um anjo. Ele já é um exército. Ele diz que esse anjo, ele me equipa. Ele me dá armas de guerra. Ele me prepara para a guerra. Por isso ele me livra dos meus erros. Ele me deixa no estado de prontidão militar. Sabe o que é interessante? Daí em diante, você vê em algum canto mais Davi com medo de alguma coisa? Não. Daí em diante, nunca mais
o medo entrou no ânimo de Davi e assumiu o lugar da coragem. Nunca mais. Nunca mais o medo teve espaço dentro de Davi para ocupar o lugar da coragem, o lugar das decisões, o lugar das ações que deveriam ser tomadas. Portanto, minha amada irmã, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. E que jamais a gente abra espaço em nosso ânimo para que o medo entre e tome o lugar da coragem. No nome de Jesus. Amém. Amém.